tema de hoje é possível ser amigo de Deus. É possível ser amigo de Deus? Nós vamos estudar sobre isso. Pegando um gancho, já que nessa semana, para alguns é a Semana do Amigo, para a maioria, dia 20 de julho, segunda-feira, foi o Dia do Amigo, dia que muita gente trocou mensagens, um mandou para o outro via WhatsApp, uma felicitação por ser amigo, você é meu amigo, e mandou aquela felicitação. No Face, então, o Face é o lugar que as pessoas mais têm amigos, né? Eu mesmo uso essa expressão aí. Eu sou um cara que tenho poucos, eu devo ter lá acho que uns 1.000, 1.500 pessoas de amigos no Face, né? Amigos assim, que você chama tal e compartilha com ele as suas coisas. Mas tem gente que tem 5, 10 mil, tem gente que tem 3, 4 Face, porque tem um limite, acho que de 5.000 pessoas, né? Eu não entendo muito bem isso daí não. Mas dizem que é amigo. E já dizia uma canção do passado, do Milton Nascimento, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E eu quero estudar sobre isso hoje, já que é a Semana do Amigo, ou passou o Dia do Amigo. Acredito que o melhor amigo que nós podemos ter é Jesus, é o nosso Deus. Esse creio ser o melhor amigo que podemos ter. Amizade, essa palavra amigo, ela vem do grego philos, que significa ser amigável a alguém, significa ser companheiro. No dicionário, aquele dicionário da internet, o Michaelis, ele é definido, amigo é definido como indivíduo unido a outro por amizade, é protetor. De certa forma, amigo é alguém que a gente desfruta de intimidade. É alguém que você compartilha as suas vitórias, os seus fracassos. É alguém que você, nos momentos difíceis ou nos bons momentos, você conta. Você sabe que essa pessoa está contigo. Amigo mesmo é aquele que não te deixa na mão. É aquele que está sempre do teu lado, apesar do que venha a acontecer. Amigo que é amigo, no rol de amigos, eu creio os meus, por exemplo, e de muitas pessoas, amigo é aquele que você pode até confiar. Você pode confiar até em informações confidenciais, porque você sabe que esse amigo, essa relação de amizade, tem essa relação de confidências. E geralmente amigo é aquele que você encontra ajuda, você encontra apoio. Por isso que se diz hoje que amigo mesmo dá para contar nos dedos. Aliás, tem uma máxima do passado que dizia o seguinte: você precisa ter pelo menos 4 amigos na sua vida. Porque se você morrer, você vai precisar de pelo menos 4 para carregar o teu caixão. Então você tem que ter pelo menos 4 amigos. É uma máxima que se falava no passado. Quando a gente olha para a Bíblia e começa a estudar sobre esse relacionamento de amizade, existia e existiu, na verdade, um relacionamento de amizade muito profunda entre Abraão e Deus. Nós temos outros exemplos de amizade. Paulo com Timóteo, que era o seu pupilo, aquele que ele colocou para cuidar de algumas igrejas, Paulo e Silas. Tem outros tipos tem outros exemplos, de pessoas que eram amigas, como Davi e Jonatas, filho de Saul. Enfim, tem algumas relações de amizade muito legais na Bíblia. Como eu digo sempre, eu amo a Bíblia porque ela trata sobre tudo, inclusive nos mostra que é possível termos amigos, como diz o próprio texto de Salomão, amigos mais chegados que irmão. E interessante, quando você começa a estudar essa questão de amizade entre Deus e Abraão, alguns dizem Abraão e Deus, a gente entende ser o contrário, porque Deus é que disse, Deus é que colocou Abraão como seu amigo. Por exemplo, vou citar alguns textos aqui,
para te ajudar a entender como Deus tratava essa questão com Abraão. E isso ficou tão claro que, num outro, por exemplo, vou citar aqui, Isaías 41:8, acompanha aí no seu monitor, aí no seu celular. Isaías 41:8, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Entrou o texto aí? Está tudo certo? É que eu não estou vendo ali, mas está tudo bem, né? Obrigado então, desculpa aí. Uma outra citação da palavra de Deus está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7. O povo agora falando com Deus e dizendo assim: não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Ou seja, o povo também, a posteridade, o povo da época de Abraão e a posteridade dele sabia que havia uma relação de amizade entre Deus e Abraão. Essa relação, essa intimidade que havia entre os dois, Deus reconhecia em Abraão um amigo que ele podia até confidenciar algumas coisas, algumas atitudes dele próprio. Pasmem vocês. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 17, o texto diz assim: o Senhor então disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Por que Deus falou isso? Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Abraão, ele foi considerado o pai de uma grande nação, uma nação poderosa e tal, e graças a Deus, obrigado, graças a Deus, ele tinha essa intimidade tão grande, que Deus chegou a falar até, vamos dizer assim, com os seus anjos, tal. Poxa, eu vou esconder isso de Abraão? Não, eu vou falar com ele. E foi quando teve aquele papo de Abraão, depois que Deus comunicou isso, que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Abraão vai e conversa com Deus e pergunta para ele, faz aqueles questionamentos, e Deus com muito amor responde e tal. E no fim livra Ló da situação que estava para acontecer em Sodoma e Gomorra. Como começou essa relação de amizade? Como começou isso? É legal a gente estudar isso. Por que Deus considerava Abraão seu amigo? Bom, quero ler com você que tem a sua Bíblia aí na sua casa. Mais uma vez eu te peço, tira ela da estante, dá uma limpadinha. Abre aí em Gênesis capítulo 12. Ou no celular mesmo, não sei se vai dar para assistir ou ler, é melhor você abrir a Bíblia, né? Se você está assistindo na sua Smart TV, ótimo. Gênesis capítulo 12 conta um pouco dessa história. Eu já li esse texto aqui, acho que semana retrasada, num domingo, mas é legal a gente entender algumas coisas aqui. Gênesis 12:1 diz que então o Senhor Deus disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Versículo 3, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4, partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 5, levou sua mulher Sara, que na época era Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Versículo 6, Abrão, seu nome era Abrão nessa época, atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam esta terra. Versículo 7, o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra.
Abraão construiu um altar dedicado, construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Versículo 8, dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai ou Ai, algumas pessoas entendem assim, enfim, a leste. E lá também construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Lendo este texto, a gente suga algumas coisas importantes num relacionamento de amizade. Por exemplo, algumas virtudes que qualificaram Abraão para ser amigo de Deus. É óbvio que você vai estudando a Bíblia e você vai chegando a algumas conclusões. Primeira qualificação que aproxima muito as pessoas de Deus é fé. A Bíblia relata que Abraão tinha uma fé inigualável. A palavra de Deus nos ensina que fé, já falei sobre isso aqui também semana passada, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Um texto que é muito conhecido. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não sei se apareceu para você aí, todavia. Essa definição de fé é dentro do que poderíamos chamar do padrão de Deus. O padrão de Deus sobre fé é: eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer. Observe que interessante, duas expressões significativas aqui nesse texto. Primeiro delas, fé é esperança, coisas que se esperam. Você espera, você crê, você sabe do relacionamento que você tem com Deus, a ponto de você depender exclusivamente a sua vida disso. Então, por você ser amigo, por você conhecer, você sabe que o teu amigo nunca vai te deixar na mão. Segundo, fé é ver o invisível. Você quer agradar a Deus? A Bíblia fala sobre isso, é só você ter fé. Coisas que não se veem, diz esse texto. É interessante que, se a gente estudar essas duas expressões, elas poderiam qualificar o ser humano, ou do ponto de vista humano, o que é fé. Mas na fragilidade nossa de humanos, de pessoas que vivem nessa terra, de pessoas que enfrentam problemas, dificuldades, enfermidades, pandemias, lutas, provações, tentações. Às vezes é muito difícil você viver pela fé. Eu entendo isso, eu falo por mim. Algumas vezes até eu já disse isso. Quem sabe até o dia que Deus me permitir viver, eu consiga atingir um nível maior de fé. Eu digo sempre que eu gostaria de ter a fé que o meu pai teve. Meu pai foi um homem de muita fé, muita fé. Algumas vezes até eu oro e peço ao Senhor, como aquele homem pediu para Jesus. Teve um caso que Jesus disse: olha, se você crer, se você tiver fé, a sua filha vai ser liberta, vai ser tratada, curada. E ele falou: sim, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha fé, ajuda a minha incredulidade. Eu creio descrendo. Eu não sei se isso vai acontecer. E Deus sabe, Deus conhece o nosso interior. Num século como o nosso, século 21, que as pessoas querem depender das coisas e independer-se de Deus, as coisas que são criadas hoje justamente são para trazer conforto, prazer, e quanto mais conforto, mais prazer, mais as pessoas se distanciam de Deus. Se você falar sobre fé hoje, no século 21, fé para muita gente é algo que talvez não exista. E nessa relação homem com Deus, é preciso ter muita fé. É preciso crer mesmo em Deus, na sua bondade, na sua justiça. Crer que Ele nos ama
tanto que jamais, até como um grande amigo, deixaríamos ou deixaria-nos na mão. Deus jamais deixaria alguém na mão. Se você olhar para a vida de Abraão, o texto que nós lemos, Abraão ele simplesmente obedeceu. A fé que ele tinha no coração era tão grande, era, como eu disse, uma fé inigualável. Ele ouve uma palavra de Deus, Deus fala assim, olha, sai da tua terra, sai dessa tua parentela e vá para um lugar que eu vou te dar. E você vai ser pai de grandes nações, pai de nações, você vai ser, eu vou estar com você. Poxa, um cara que tem 70 anos, sei lá, de idade, a esposa 60, enfim, ou 80... desculpe, eu não me lembro das datas aqui, quando Deus falou isso para ele. Mas ele já era de idade, era difícil ele ter filhos com a própria esposa, ela era estéril, até então não tinha filhos. E aí Deus fala para ele sair da terra, a terra que ele vivia era uma terra de conforto, era uma zona de conforto. Ele já tinha herdado coisas do pai, ele já tinha uma certa riqueza. Não, poxa, eu vou sair daqui para ir para um lugar que eu mal conheço e ainda com uma promessa de que eu vou ser pai e a minha esposa já está velha, ela é estéril, ela não pode ter filhos. Poxa, desculpa Deus. Mas a fé de Abraão era tão grande que ele obedeceu o chamado de Deus. Por isso que na Bíblia Abraão é considerado o pai da fé. Em Romanos capítulo 4, versículo 11, o texto diz que, portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. No relato dos homens da fé, mulheres de fé, homens de fé de Hebreus 11, capítulo 11, versículo 8, diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Versículo 9, pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Versículo 10, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Versículo 11, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 12, assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, ou as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia. Como filhos de Deus, já que nós somos chamados, aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, filhos de Deus, já expliquei aqui a diferença, não querendo ser melhor do que ninguém, porque não somos, mas biblicamente existe uma diferença para aqueles que foram criados por Deus, e todos foram criados por Deus, e os filhos de Deus. Deus tinha um filho unigênito, único, que quando morreu e ressuscitou, se tornou primogênito, o primeiro de muitos, segundo a escrita do apóstolo Paulo. Então, aqueles que têm Cristo, que reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador, são filhos de Deus. E como filhos de Deus, já que nós somos filhos de Deus, que tipo de fé nós temos praticado? Nós temos acreditado nas promessas que estão contidas na palavra e tal? Ou será que tudo que está escrito aqui é papo furado? Abraão é um cara de tanta fé que ele acreditou no invisível. Ele acreditou até, talvez, humanamente falando, no impossível. Porque era impossível, segundo a ciência, segundo a sua idade e a idade de sua esposa, ela era estéril. Era impossível eles terem filhos. Mas quando você crê no impossível, quando você crê, quando você tem essa fé, quando você deposita essa fé num Deus vivo e poderoso, quando você ora e diz para Ele, Senhor, pode acontecer o que for,
eu continuo servindo ao Senhor, eu continuo crendo na Tua palavra, eu continuo orando todos os dias, falando com o Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha vida. Eu me relaciono com o Senhor porque eu tenho prazer. Quando eu estou orando, o meu prazer é orar. Quando eu estou cantando, o meu prazer é cantar. Quando eu estou meditando na Tua palavra, é meu prazer meditar. Eu quero aprender, eu quero me relacionar, eu quero confiar 100% no Senhor. Se você olhar na vida de Abraão, essa era a fé que ele tinha em Deus. E por isso ele foi um cara muito abençoado. Talvez você diga assim, pastor, mas Abraão não teve algum tipo de descrença, algum tipo de prova? Sim, ele teve. Teve momentos que ele até quase que desacreditou. Teve um momento que a sua esposa o convenceu a ter um filho com uma outra mulher, dizendo, olha, o Deus falou, mas acho que não vai cumprir, para você ter a sua descendência, é melhor você se deitar com a minha serva e, sabe, ter um filho com ela. E ele fez isso, e teve um filho, e na verdade, depois quando Deus fala com ele, ele fala assim, escuta, eu não preciso da tua ajuda, é só você confiar em mim. E ele estava até mais velho nessa época, dentro de uma tenda, e ele fala assim, Senhor, do tipo aquele rapaz falou para Jesus, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade, aumenta a minha fé. Os discípulos pediram ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé, às vezes é difícil crer. E mais uma vez Deus o desafia e fala, sai para fora da tenda, e ele saiu e falou, olha para o céu, conte as estrelas se é que você pode. Se você crer, a sua descendência vai ser assim. E a Bíblia diz que isso foi imputado como justiça sobre a vida de Abraão, porque ele creu naquele momento, que mesmo na circunstância que estava, mesmo na debilidade que ele tinha, a sua esposa tinha, ainda assim ele acreditava, se Deus falou, Deus vai cumprir. Ponto. Segunda razão ou questão, quesito que nos leva a entender que Abraão desfrutava dessa amizade com Deus. Abraão, ele tinha um desejo de obedecer a Deus incondicionalmente. Ele obedecia a Deus. A obediência a Deus e a sua palavra é um outro requisito da Bíblia para aqueles que se dizem filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, ou me considero filho de Deus porque eu tenho Jesus, e Jesus salvou-me, me purificou, escreveu meu nome no livro da vida, se eu tenho esse entendimento, ora, eu deveria entender que a palavra de Deus existe para me proteger, e quanto mais eu cumpri-la, quanto mais eu obedecê-la, mais Deus vai cobrir a minha vida e me livrar do mal. Hebreus 5:8 fala de Jesus. Esse texto não está aí, irmãos, pode ficar sossegado, não se preocupe. Hebreus 5:8 eu só peguei um pedaço, porque o escritor de Hebreus disse assim, ainda que era filho, mesmo falando de Jesus, filho, Jesus ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Ele obedeceu o que Deus falou para ele. Filho, vai lá. E ele veio, e ele morreu. E ele obedeceu até o fim. Olha, se Cristo, nosso Senhor e Salvador, que se dispôs da sua glória e veio e se humilhou e se tornou homem e habitou entre nós, se Ele com tudo isso obedeceu, quem somos nós para desobedecer a palavra de Deus? Aí entra uma questão muito importante, porque a obediência é algo que todo cristão deveria ter no coração. E não por medo ou por temor. Eu obedeço a Deus porque eu o amo, porque eu respeito. Deus não compactua com rebeldes, com desobedientes. Se você pesquisar na Bíblia, você vai encontrar várias pessoas, entre elas Saul, que se deram mal porque desobedeceram a palavra de Deus. A palavra existe para nos proteger, e se Deus deixou ela escrita, é para o fato de nós, como convertidos, como pessoas que temos Cristo como Senhor e Salvador, obedecermos a palavra. Para Abraão, o que mais importava era obedecer. Ele obedecia. Deus falou para ele, sai da tua parentela, e ele saiu.
Deus falou para ele: este lugar aqui vai ser seu, olha para um lado, olha para o outro, vai ser assim a grandeza da terra que eu vou deixar para você e para a sua descendência. Deus falou para ele: eu estou contigo, eu cuido de você. Ele: sim, Senhor, eu acredito, eu creio. Interessante que tem algumas citações, agora sim, com a ajuda dos irmãos ali. Gênesis capítulo 12, versículo 4, a obediência dele era tão grande, que o texto diz assim: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Deus mandou, ele tinha 75 anos nessa época, quando ele saiu e foi para onde Deus havia mandado. Uma outra citação em Hebreus capítulo 11, versículo 8. O escritor de Hebreus diz, eu vou ler só a parte aqui, primeira parte, diz: partiu sem saber para onde ia. Ele simplesmente obedeceu o chamado de Deus. Aí eu te pergunto, e às vezes eu me pergunto, alguma vez pela ordem de Deus a gente já fez alguma loucura assim? Deus falou, eu vou fazer. Você já parou para pensar que sempre quando a gente acha que a coisa é acima daquilo que nós não compreendemos, nós como humanos, século 21, a época do conhecimento, da sabedoria, da inteligência, a gente quer entender tudo. A gente quer entender como Deus faz coisas. E na maioria das vezes, meus irmãos, nós não vamos entender, porque a nossa mente é finita. O que nós temos que viver é pela fé e obedecer. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Ah, pastor, como é que eu sei que Deus falou? Meu irmão, se Deus falou, vai cumprir. Se Deus não falou, não vai cumprir. Poxa, que coisa bem vazia. É só você ler a Bíblia. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que quando Deus fala, quando é Ele que fala, se cumpre. O problema é que muita gente acredita em muitas promessas, em muitas palavras que são ditas por pregadores, por profetas, e muitas vezes não vem de Deus. A gente precisa aprender a entender isso. Pastor, e se veio de Deus? Se ela veio de Deus, pode demorar o tempo que for, mas ela vai se cumprir. Abraão sabia disso. Abraão simplesmente creu na promessa de Deus. E Deus, o desejo dele, ele deseja que nós, como filhos, obedeçamos a sua palavra. Em Gênesis 22, eu citei isso domingo passado, só para lembrar, versículo 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 2, então disse Deus: tome teu filho, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Versículo 3, na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Nesse texto você vê que Abraão simplesmente obedeceu. Ele simplesmente obedeceu. Deus falou: sim, senhor, eu vou. O relacionamento que ele tinha com Deus era tão forte, era tão assim, tete a tete, que ele sabia que de alguma forma Deus tinha feito uma promessa, tinha dado um filho para ele, e Deus não ia permitir que essa promessa fosse quebrada, que esse seu filho fosse destruído. Muitos crentes hoje, irmãos, estão vivendo frustrações em suas vidas, porque um dia eles leram a Bíblia, mas talvez não acreditaram e não obedeceram como deveriam crer e obedecer. Infelizmente, muita gente hoje está decepcionada, afastada, porque ele não aprendeu a ter esse relacionamento com Deus. Como eu disse aqui no começo, ele diz ter muitos amigos, mas com quem interessava mesmo ter uma amizade, ele procura não ter. Um outro quesito na vida de Abraão, o terceiro, que podemos estudar aqui nos textos, é que Abraão tinha um temor muito grande por Deus. Essa questão de temor, eu falei sobre isso até quarta retrasada, e ontem também um pouco lá no átrio, para os irmãos, porque um irmão lá, que está se tratando, ele disse: pastor, eu queria entender o que é temor.
Porque na cabeça dele e na minha, há muitos anos atrás, quando eu era solteiro, noivo, conheci minha esposa, conheci ela numa determinada igreja que me ensinou, e por não ter talvez estudado muito e não ter ouvido pregações do meu próprio pai, que meu pai nunca ensinou isso, mas por estar lá, por conhecê-la lá, por manter-se lá por uns 2, 3 anos, aprendi que eu devia ter medo de Deus. A qualquer momento Deus ele iria me fulminar, Deus ele iria me destruir, Deus ele iria me mandar para o inferno, Deus ele ia me castigar pelas minhas ações e tal. Deus sentado no seu trono e eu aqui, toma muito cuidado, senão ele vai jogar um raio na tua cabeça, se você pisar na bola, se você for na praia, se você jogar bola. Era mais ou menos assim. E eu disse para ele, não, isso aí é medo mesmo. Quando você teme a Deus, você tem um relacionamento com Ele tão grande que você o respeita. Esse temor é respeito. Eu disse para ele, se você tivesse conhecido, para esse jovem, se você tivesse conhecido Deus na sua essência, jamais você teria saído, jamais você teria se envolvido novamente com drogas, porque você conhece tanto a Deus, você crê tanto em Deus, que nada nesse mundo, nada, absolutamente nada, nenhuma palavra, nada nesse mundo, ninguém pode te afastar do amor de Deus. Ninguém, nada, a Bíblia diz isso. Nem altura, nem largura, profundidade, nem potestade, nada pode nos afastar do amor de Deus. Só tem uma coisa que pode nos afastar do amor de Deus, segundo a definição do Diego: você mesmo. Quando você não tem fé em Deus, quando você não obedece a palavra dele, você acaba perdendo um pouco o temor, o respeito. Então, como muita gente, ele vira as costas para Deus, ele sai da igreja, ele vai, ele pula, ele dança, ele bebe, ele cheira, aí ele volta de novo, pede perdão, passa um tempo, ele faz isso de novo, porque ele não tem temor, respeito, ele não respeita, ele não tem relacionamento com Deus. É aquela questão, por exemplo, de filho e pai, filha e mãe. Quando o filho, quando a filha respeitam o pai e a mãe, por pior que seja a palavra do pai e da mãe, ele ouve, ele baixa a cabeça, ele entende que o pai e a mãe estão falando aquilo para abençoá-lo, para protegê-lo. Mas hoje em dia, infelizmente, a gente vê pessoas que perderam esse respeito, esse temor por Deus. E uma citação da palavra, a palavra de Deus, o profeta Jeremias falou sobre isso. Maldito aquele que faz fraudulosamente, desrespeitosamente a obra de Deus. Tem muita gente hoje que não tem mais respeito, esse temor de fazer a obra de Deus de uma forma legal, alegre, de uma forma simples. Nós devemos lembrar que temor não é ter medo de Deus. E Abraão tinha um temor por Deus tão grande que ele o respeitava pela sua essência. Eu já falei aqui, meus irmãos, e repito, o nosso Deus, se nós parássemos algumas horas do dia, que seja alguns minutos do dia, para a gente analisar, pensar, fechar os olhos e começar a pensar. Quem já andou de avião pode entender melhor isso. Se você não andou de avião, é só você assistir um programa que tem num dos canais aí de televisão paga, O Mundo Visto de Cima. É interessante, passa alguns países, inclusive o Brasil. Camarada de helicóptero, ele anda vários lugares e filma cidades, filma os locais, filma as florestas. É um negócio fantástico. Você começa a ver a criação de Deus só nessa terra. Você fala assim, poxa, Deus existe. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Se você começa a assistir documentários, informações sobre o universo, aí que você se rende mesmo e fala assim, não, Deus existe. Deus é poderoso, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, e é por isso que eu amo, é por isso que eu respeito.
Eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei, eu creio. Isso pode parecer loucura para um, para o outro, para as pessoas que nos conhecem pode parecer loucura, mas para aquele que crê em Deus, como Abraão tinha essa fé, ele tinha esse temor, esse respeito por Deus, e ele sabia, quanto mais velho ele ficava, ele sabia, eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus fez uma promessa e Ele vai cumprir. Eu vou morrer, mas antes de eu morrer, eu vou ver as promessas do Senhor sobre a minha vida. Deus falou comigo. Quem teme a Deus, ele é coroado com sabedoria. Quero encerrar aqui falando sobre uns textos para a gente chegar num determinado momento aqui nessa noite. Falando sobre nós, século 21. O Salmo 111, versículo 10. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos. O seu louvor subsiste para sempre. A Bíblia diz que quem teme a Deus tem os seus dias prolongados. Provérbios 10, 27 diz que o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Em Provérbios 14, 27, quem teme a Deus será guardado dos laços da morte. A Bíblia diz que o temor do Senhor é uma fonte de vida para o homem se desviar dos laços da morte ou das armadilhas da morte. O grande segredo da vida vitoriosa na fé, nessa fé cristã nossa do século 21, é a gente andar no temor do Senhor. É a gente entender por que nós somos chamados por Deus, por que nós nascemos de novo, por que Deus nos deu uma nova vida. Se você olhar na Bíblia, a igreja primitiva, ela prosperava em todos os aspectos, porque ela demonstrava esse temor a Deus. Aqueles irmãos lá do começo, a igreja, a primeira igreja dessa terra, a Bíblia diz que no livro de Atos, capítulo 2, versículo 43, que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Interessante esse texto porque diz que aconteciam coisas tremendas, porque tinha muito temor no coração das pessoas. Quando há temor no coração em relação a Deus, quando nós o respeitamos, quando nós entendemos esse relacionamento, grandes maravilhas acontecem na igreja. Essas grandes maravilhas são assim, me permita a redundância, tão maravilhosa, que a Bíblia diz em Atos 2,47, que diariamente Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos na igreja. A igreja foi crescendo e cresceu muito. Para você, meu irmão, minha irmã, que está se perguntando assim, será que é possível eu ser considerado amigo de Deus? Será que é possível ter essa amizade com Deus, esse relacionamento com Deus? João capítulo 15, versículo 14 e 15, Jesus disse assim para os seus discípulos: vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu lhes ordeno. Jesus disse no versículo 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas chamei-vos amigos. Presta atenção, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu vos tornei conhecido. Jesus, quando reuniu os seus discípulos, ele disse assim, se eu não fosse amigo de vocês, eu não estaria falando o que eu estou falando agora. Mas eu considero vocês não mais como servos, eu considero vocês como amigos. E por serem amigos, tudo o que o Pai me revelou, eu tornei conhecido para vocês. Ou seja, como filhos de Deus legítimos em Cristo Jesus, nós podemos nos considerar amigos de Deus. Se nós entendermos, se nós crermos
que Deus está conosco todo o tempo, se nós crermos na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Bíblia, Deus quando chamou Abraão, Deus disse para ele: eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você, vou abençoar a sua descendência, vou cuidar dela, porque você é meu amigo, porque eu amo você. E por amor a você, eu vou abençoar toda a sua descendência. Mesmo que vocês talvez digam assim: ah, mas eu não sou tão amigo de Deus como eu gostaria. Você ainda pode ser amigo, mas mesmo que você pense assim, em Gálatas capítulo 3, versículo 26 em diante, o apóstolo Paulo escreveu: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Versículo 28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. 29, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, por mais que você diga assim: será que um dia Deus vai me abençoar? Meu irmão, minha irmã, Deus já te abençoou. Ele prometeu para Abraão, se cumpriu na vida de Isaac, se cumpriu nos filhos dele, Esaú e Jacó, e se cumpriu na sua posteridade. E vem se cumprindo porque Deus é fiel à sua palavra. O que eu estou querendo te mostrar hoje é que mesmo nessa bênção que você já deveria estar vivendo, porque se você tivesse fé suficiente para entender que a bênção de Deus já está na sua vida, você não viveria tanto assim preocupado, desconfiado. Se talvez não, você crê mesmo, você sabe que Deus vai de alguma forma cumprir que seja as promessas que estão na sua palavra. E uma dessas promessas maravilhosas que eu amo muito está em Mateus 28, 20. Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo anda conosco. Depende só da gente. No livro de Tiago, aqui o último texto, capítulo 2, versículo 19, está escrito assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Versículo 20, ele diz assim: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Ele cita Abraão, ele diz versículo 21, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? 22, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam juntas, ou estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Versículo 23, cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Então, você quer um modelo de fé, de amizade? Olha para Abraão, olha para o nosso pai na fé. A bênção que Deus prometeu para ele está se cumprindo a cada século. E se cumpre hoje na vida daqueles que têm Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Poxa, pastor, mas eu não vejo essa bênção porque você não entendeu ainda que fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. Você quer ver as coisas. Ah, pastor, como é que eu faço isso? Dê um passo de fé. Quando Deus falou para ele assim, Tiago está dizendo: Abraão, dá o seu filho. Ele falou: poxa, ele poderia ter dito: pô, Deus, dá o meu filho, o Senhor acabou de me dar, o menino está aí crescendo, pô, agora eu vou ter que te dar. Deus, não pode, pô, pede outra coisa, Senhor. Não, ele simplesmente creu. Por que ele creu? Porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que Deus jamais iria deixá-lo na mão. E Deus permitiu que ele fosse até o último momento. E às vezes nós desistimos na primeira tentativa. Às vezes nós desacreditamos da palavra de Deus na primeira tentativa, na segunda tentativa. Abraão foi até o fim. E quando ele estava prestes a matar o seu filho, a sacrificá-lo,
Deus diz, epa, pode parar. Eu sei que você ama Deus, eu sei que você me ama, não precisa. Por isso que ele foi chamado amigo de Deus. Por isso que Deus tinha esse tete a tete com ele. Meu irmão, encerro dizendo, amigo, amiga que está assistindo a gente, eu te encerro dizendo, você que está afastado do Evangelho, desviado, ou você mesmo que ainda não tem Jesus e ouviu hoje essa ministração, eu te dou um conselho. Aliás, eu te dou uma dica. Deus te ama muito. Deus tem interesse em se relacionar com você. Haja visto, se você ver lá no começo da humanidade, Adão e Eva, Deus se relacionava com eles, até eles pecarem. Se você vê ao longo dos séculos, Deus foi se relacionando com Jó, com Abraão, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Ezequiel, homens que foram sendo levantados como profetas, homens e mulheres. Jesus, quando veio, ele reúne os seus 12 discípulos, ele fala assim, eu já não chamo vocês mais de servos, agora eu chamo vocês de amigo, porque agora não tem mais nada que impeça a gente de saber as coisas que Deus me revelou. E tem muita gente ainda perdido, muita gente ainda fraco, muita gente desistindo, muita gente acreditando na crise, nas dificuldades, sendo que nós temos um Deus que está acima de qualquer crise, pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A gente só precisa crer, a gente só precisa obedecer a palavra, e a gente só precisa temer a Deus. Que tal desenvolver isso nas nossas vidas a partir de hoje? Que tal a gente olhar mais para Deus, crer mais na sua palavra? Que tal a gente dedicar nosso tempo daqui para frente a viver essa experiência com Deus? A orar mais, a buscar mais, a crer mais. Nós precisamos fazer isso. É que é difícil porque vai acabar a transmissão, a maioria vai desligar e ligar, aquele da maioria dos que estão assistindo, claro. Se é que ainda tem alguém assistindo, a maioria vai desligar e ligar a televisão e continuar vivendo. Obrigado, aumentou, já tem 43. Muitos vão ligar a televisão e continuar a vida. Foi uma boa palavra, mas felizmente para mim não dá, porque eu sou humano, tenho falhas, erro e é difícil. Realmente é difícil. Se fosse fácil, todos seriam cristãos, todos seriam filhos de Deus. Mas você e eu temos o privilégio de, pela palavra, crer que algumas coisas podem mudar nas nossas vidas se nós nos colocarmos diante do Senhor. Aí eu respondo a pergunta que eu fiz no começo: é possível ser amigo de Deus? Sim, é possível. É possível. Depende de nós, porque Ele quer ser amigo da gente. Amém? Quero orar.